parece que teve um certo animal que resolveu começar a usar calça e ficou super famoso. Vamos falar um pouquinho sobre os poríferos. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. O meu nome é Tarek e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filo Porífera. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele, você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O filo Porífera é o filo das esponjas do mar. Poros significa poro ou portador de poro. Elas são animais extremamente simples, na verdade os mais simples dentro da linha evolutiva dos animais. Ela não possui tecidos verdadeiros porque a sua camada externa e interna não apresenta lâminas basais e ela também não apresenta músculos, órgãos internos e principalmente não tem sistema nervoso. Não é à toa que esse animal que usa calças não tem tanta inteligência assim. Eles são muito simples, eles são sésseis, podem viver em água doce ou água salgada e vão se alimentar por filtração e retendo as partículas de alimento nas suas células. Eles estão muito próximos de uma colônia de coanoflagelados, o que mostra o salto evolutivo de um indivíduo unicelular para um indivíduo pluricelular. Cada célula vai se alimentar por conta própria. Existem mais de 15 mil espécies de esponjas conhecidas, sendo que a grande maioria é encontrada em água salgada, até 8 mil metros de profundidade, e algumas poucas encontradas em água doce. O esqueleto das esponjas é formado por espículas de calcário ou de sílica, por fibras esponginas e por placas calcárias. Algumas esponjas eram utilizadas pelos gregos por ser resistentes para polir ferro e metal, já outras pelos romanos para tomar banho ou tomar vinho. Para tomar vinho, eles colocavam a esponja dentro do vinho e depois espremiam ela próximo à sua boca. O sistema digestivo desse animal é ausente, ele não tem sistema digestivo. A alimentação é feita por difusão intracelular entre os coanócitos que fazem fagocitose. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das células dela. Como a esponja está classificada como animal no reino Animalia, isso significa que ela vai ter diferentes tipos de células. Por isso ela é indivíduo pluricelular e não unicelular. Então, a anatomia dela é dividida entre essa camada de células e uma estrutura chamada ósculo, que é um buraco. A cavidade interna entre essas camadas de células são chamadas espongiocélios. Nessa parede das esponjas, ela é formada por duas camadas de células, com o interior formado por uma matriz extracelular, que é chamada de mesênquima. Na parte externa, você tem vários tipos diferentes de células, e a gente vai falar um pouquinho delas. Começando pelos pinacócitos, que são células da pinacoderme, que é essa parte exterior, são finas e estreitamente ligadas. Temos também os coanócitos, que são células que têm um flagelo rodeado por uma coroa de cílios. Revestem a espongiocele e funcionam como um sistema digestivo e um sistema respiratório combinados, uma vez que esses flagelos criam uma corrente que vai se renovando a água toda vez que eles começam a se mexer. Esses flagelos eles tiram o oxigênio e as partículas de alimento. Existem também os porócitos, que são células tubulares que revestem o poro da parede e podem se contrair, formando uma espécie de tecido muscular. Existem os amebócitos, que se deslocam no mesênquima, realizando muitas funções vitais dos animais, como a digestão de partículas de alimento, transporte de nutrientes e produção de gametas. Existem os esclerócitos, que são células responsáveis pela secreção das espículas de calcário ou de sílica, que estão na mesogleia. Tem os esponjócitos, que são células responsáveis pela secreção de espongina, que forma o esqueleto do animal. Os miócitos, que são um tipo de pinacócito modificado, que controla o tamanho do ósculo e a abertura dos poros, consequentemente o fluxo de entrada e saída da água na esponja. Temos também as espículas de carbonato de cálcio e de sílica, que vão ser usadas para defesa na estrutura física do animal, e a mesogleia, que é a matriz extracelular onde essas células vão ficar estruturadas. Vale lembrar também que existem 3 padrões básicos de tipos de esponjas. As asconoides, que são as mais simples, elas parecem um tubo com um canal central, que é a espongiocele dela, muito pequeno
e também muito raro. Existe também as ciconoides, que são similares às conoides, e elas têm um corpo que dobra sobre si mesmo, permitindo o crescimento do animal. Ela tem um ósculo simples, mas a parede do corpo ela é um pouco mais complexa do que a das asconoides. Tem linhas radiais de coanócitos, a água vai entrar por um grande número de hóstias dermais e então é filtrada pelos canais radiais. O alimento é capturado pelos coanócitos, mas normalmente elas não formam grandes e ramificadas colônias de asconoides. Durante o seu desenvolvimento, elas passam por um estágio que são semelhante às asconoides. Existe também as leuconoides, que são as mais complexas e têm a parede se dobrando várias e várias vezes, formando um sistema de canais. Esse é o tipo mais comum na natureza. Ela não vai ter uma espongiocele, porém ela vai ter várias câmaras com coanócitos. Com relação à reprodução desses animais, eles podem se reproduzir de dois modos, do modo sexual e do modo assexual, sendo que algumas esponjas podem ser monóicas e outras podem ser dioicas. A maior parte das esponjas ela é hermafrodita. Os gametas são formados por células gonócitos, que são derivadas de amebócitos. Os espermatozoides saem da esponja pelo ósculo e penetram na outra esponja pelos poros, junto com a corrente de água, que são capturadas pelos coanócitos e transferidas até o óvulo, que fica na mesogleia e promove a fecundação. A maioria das esponjas é vivípara. Depois da fertilização, o zigoto é retido e recebe nutrientes da esponja parental até que gere uma larva flagelada que vai ser liberada e vai nadar para se fixar em um substrato e dar origem ao novo indivíduo. Com relação à reprodução assexuada, existem três formas. O brotamento, onde a esponja cria um broto por amebócitos que surge no corpo da esponja, podendo formar e dar origem a um outro indivíduo que permanece preso formando colônias. A fragmentação, onde pequenos fragmentos de esponja podem dar origem a novos indivíduos, pois as esponjas têm um grande poder de regeneração. Ou a gemulação, onde ocorre apenas em espécies de água doce. Essas esponjas formam gêmulas, que são estruturas de resistência que se formam no interior do corpo da esponja. São compostas por células indiferenciadas e protegidas por um envoltório rígido. Quanto às fases embrionárias, eles se desenvolvem somente até a blástula. Portanto, elas não vão formar folhetos embrionários que são originados na gastrulação. Com relação à importância das esponjas para os seres humanos, as esponjas principalmente são usadas como esponja de banho ou esponja para você lavar a louça. Também existe o fato que algumas esponjas produzem uma toxina que permitiu a produção de um medicamento chamado AZT, que é um antiviral usado para o tratamento da AIDS. Na cultura pop, a gente não pode deixar de falar sobre esse indivíduo que usa calças o tempo todo. Vale ressaltar que esse indivíduo ele é desprovido de uma inteligência muito grande, principalmente porque as esponjas não têm cérebro, então elas não têm capacidade de raciocinar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!